Bom dia, eu sou Fátima Sankari, sou médica pediatra na cidade de Porto Velho já há 30 anos. E hoje eu vim falar um pouco sobre quem cuida do paciente de saúde mental, né? Da importância do apoio e do cuidado da família. Antes de 1900, uma mulher ou um homem que desenvolveu esse processo de depressão eram internados e abandonados em sanatórios, né? Em 1800, no final da Inquisição, era a possessão demoníaca. Em 74, quando minha avó desenvolveu o quadro de depressão, atribuíram o fato de que ela estava chorando há 3 anos já, o fato de que ela não havia se conformado com a morte do meu avô, que foi uma morte num acidente, e que ela não havia se habituado com essa ideia de óbito ainda. Por sorte, ela acabou encontrando um médico que tinha feito alguma coisa nos Estados Unidos e já vinha com a ideia dos processos de tratamento de depressão, e ela ficou muitos anos bem, né? Na década de 90, minha irmã resolveu ter um transtorno alimentar, mas naquela época não se falava disso, então ela não foi adequadamente tratada, né? Em 2007, 2008, minha filha desenvolveu um quadro de depressão. E aí o pessoal perguntava, mas por que ela está deprimida? Ela tem casa, ela tem a mãe, ela tem o pai, ela tem tudo que ela precisa, por que ela está deprimida? O mais importante para as famílias entenderem é o seguinte: a depressão ela já existe porque ela é um fator genético também, tá certo? E ela é um conjunto de fatores sociais que desencadeiam esses processos. O psiquiatra devia mudar de nome para neuroendocrinologista, porque na verdade ele está lidando com neurohormônios. A falta, o excesso, a privação desses hormônios cerebrais que são produzidos no organismo causam processos depressivos. Entre outras causas, basicamente é isso. E o grande problema que existe aqui em Porto Velho principalmente, tá certo? Mas em outros lugares também, é que a família não é tratada junto. Junto com o paciente depressivo, a família fica doente também, porque não entende o que está acontecendo com aquela pessoa, porque aquela pessoa pode estar enfiada dentro de um quarto, ela pode estar sem dormir há dias porque está no computador jogando, ela pode estar usando drogas. E de repente isso começa na adolescência e confunde-se a adolescência com algum processo maior e esses diagnósticos passam batidos. A Organização Mundial estima que 370 milhões de pessoas tenham algum processo, algum tipo de depressão, dentre as mais diversas depressões. Então, para poder tratar um paciente com esses problemas, os problemas relacionados à saúde mental, a gente precisa primeiro que a família entenda da onde vem e como vem. A família, ela precisa entender e aceitar esse processo como um processo de tratamento familiar. Eu vou ter que mudar hábitos, eu vou ter que mudar alimentação, eu vou ter que proibir, eu vou ter que permitir, eu vou ter que introduzir coisas diferentes. E eu preciso que todo mundo fale a mesma língua. Os médicos precisam que todo mundo fale a mesma língua para que seja benéfico para o paciente. É óbvio que existem vários graus de depressão e vários tipos de pessoa com o seu pensamento próprio, né? Mas depressão não é fraqueza. Aliás, lutar contra a depressão precisa de uma força fenomenal. A depressão deixa todos em casa doentes, porque muitas vezes ela envolve álcool, envolve drogas, envolve outras coisas que não são lícitas. E a gente precisa dar o apoio para a pessoa que está doente,
para que ele entenda que precisa do remédio para o cérebro funcionar, assim como um diabético precisa da insulina, assim como o hipertenso precisa do remédio da pressão, assim como o paciente que tem cardiopatia ou que tem problemas no coração precisa do remédio do coração. O paciente da depressão, do processo de saúde mental, precisa do trânsito normal de hormônios dentro do cérebro. O cérebro é o órgão que é mais estudado no mundo e é o órgão do qual a gente menos sabe a fisiologia. Porque quando você fala no indivíduo, você está falando no indivíduo, na personalidade, na índole, na alma, para quem quiser. E o indivíduo é um conjunto de tudo isso, e o cérebro é uma entidade que processa todos esses fatores: sentimento, fé, esperança, desesperança, raiva, fome, ódio, e é um órgão desconhecido. A gente sabe que existem tratamentos para depressão que tratam com remédios A, B, C, ou A mais B mais C mais D, tá certo? E que às vezes achar o conjunto ideal de medicamentos para a pessoa não é fácil. Às vezes você começa um, não funciona, troca aquele por outro, não funciona, tira um, coloca outro, não funciona, até que você acha um conjunto de medicamentos que consigam resolver e manter essa pessoa com um humor, que se chama, né, com a disposição do dia mais ou menos estável. Ela vai ter dias ruins, que são mais ruins, são piores para ela do que para mim, que não tenho depressão. Ela entende isso de uma maneira pior. Ela vai ter dias bons, que são melhores do que os meus de repente. Mas essas alternâncias fazem parte do quadro e principalmente fazem parte da vida da pessoa. Uma pessoa, a gente pertence a uma raça só, que é a raça humana, né? Cada um com a sua característica física, genética, fenotípica, certo? É claro que um índio, um indígena dos Andes peruanos é diferente de alguém que mora aqui, que é diferente de alguém que mora no sul, que é diferente de alguém que mora no nordeste, tá certo? Então, o importante é que, independente de crenças, independente de valores, independente de qualquer coisa que a família tenha, qualquer desavença que a família tenha, a gente tem que se unir para proteger e cuidar daquela pessoa que tem aquele problema do momento. Seja ele deprimido, seja ele viciado, seja ele alcoólatra. Se a família não se unir, ele não sai nunca desse quadro, né? E a depressão do mesmo jeito, que pode se associar a essas coisas todas. Então, o que mais eu senti nesses anos todos convivendo com pessoas da minha casa com depressão é que existe uma falta do tratamento da família, uma roda de conversa para que a gente troque ideias, porque às vezes a dúvida de um que parece pequena pode ser a dúvida de todo mundo que está ali em volta, né? Mas como eu vou agir nessa situação? Mas como eu vou agir naquela situação? Mas como eu vou quebrar essa questão do transtorno obsessivo compulsivo? Como eu vou quebrar essa questão do transtorno alimentar? Todo mundo tem que estar junto para fazer isso, né? O mais sabido e o menos sabido, o mais sensível e o mais insensível, tá certo? Todo mundo tem que estar junto. O que foi que eu vi? Eu sou natural de Curitiba. Em Curitiba existem essas associações de apoio das famílias. Não porque os CAPs ou o serviço de psicologia ofereçam, mas porque as famílias se unem, tá certo? Para se reunir com os médicos das unidades que estão tratando esses pacientes, para conhecerem o tratamento e para trocarem ideias a respeito do que deu certo para um, da experiência de um para outro. E isso é fantástico, é maravilhoso, porque une todos em torno de um bem maior. A gente costuma se unir em torno do câncer
em torno do HIV, em torno da doença reumática, em torno da doença do coração. Se a gente se une para fazer, a família se une para cuidar desta pessoa com essas entidades que são visíveis, a gente tem que se unir para tratar da pessoa que tem uma unidade que não é visível. O paciente da depressão não está faltando uma perna, o coração dele está funcionando, ele não tem nenhuma doença reumática, ele não precisa tomar remédios antirretrovirais porque ele não tem HIV, mas ele tem um problema que precisa ser tratado a longo prazo, cronicamente e com todos envolvidos na história. Se as famílias não se envolverem e simplesmente abandonarem a pessoa, ele não vai sair disso nunca. A tendência é que piore, e aí nós chegamos aonde nós estamos agora. Nós precisamos de um mês para conscientizar as pessoas da possibilidade do suicídio. O suicídio pela depressão, ele mata tanto quanto o infarto no mundo hoje, né? E foi demonstrado nesse período de quarentena da pandemia do Covid-19 que a restrição ao convívio das pessoas, que o isolamento social provocou muito mais, um acréscimo de em torno de 40% da procura por psiquiatras e por serviços ligados à saúde mental, por crises de ansiedade, por síndrome do pânico, por uma série de coisas, porque essa pandemia mudou a maneira de todo mundo enxergar o mundo, mudou a maneira do ser humano se ver nessa sociedade nova. Então nós vamos ter que nos reinventar para poder tratar essas pessoas, tá certo? Porque a depressão é a doença deste século. É a doença do trânsito engarrafado, é a doença da dificuldade de transporte, é a doença da dificuldade de dinheiro, é a doença do desemprego. Tanto que existe uma classe de desempregados que eles colocaram o nome de desalentados, né? Que são as pessoas que perderam todas as esperanças de conseguir um emprego na vida e não procuram mais. Essas pessoas, elas estão doentes, elas precisam de ajuda, né? Ninguém pode desistir de fazer nada na vida, muito mais de conseguir o seu ganha-pão, mas tem pessoas que estão nessa situação hoje. E houve um aumento em alguns países onde a quarentena foi adotada de maneira mais radical, de suicídio entre adolescentes. Os adolescentes morreram mais. Enquanto os idosos morreram pela doença, os adolescentes se mataram. Essa nova chave social, que é a depressão, precisa ser tratada de maneira adequada e as famílias precisam ser envolvidas nesse tratamento. Sem família, sem união, a gente não vai muito longe. E se a gente se une pelo câncer, a gente tem que se unir pela depressão.